Tem que me defender. Venezuela batalha pelo petróleo sob pretexto de combate às drogas. Estados Unidos emitiram um severo alerta depois que caças venezuelanos sobrevoaram um navio de guerra americano no Mar do Caribe. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos denunciou como altamente provocativa a ação após 2 jatos F-16 venezuelanos sobrevoaram o destroyer americano de mísseis guiados Jason Durham no sul do Mar do Caribe. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos acusou Caracas de uma tentativa de interferir no que alegou ser uma operação anti-narcoterrorismo. Isso ocorreu apenas 2 dias após um ataque americano ter matado quase uma dúzia de pessoas a bordo de um navio de tropas navais, a bordo de um navio da Venezuela que alegava transportar narcóticos ilegais. Anteriormente, o presidente venezuelano Nicolás Maduro havia alertado contra o envio de tropas navais dos Estados Unidos para a região, acusando o Washington de buscar uma mudança de regime por meio de ameaças militares. O departamento prometeu mobilizar o país em caso de um ataque militar dos Estados Unidos. Press TV. Qual é a sua reação a isso, senhor Kongning? Pergunta. Peter Koenig. A agressão dos Estados Unidos à Venezuela não é novidade. Já durante o primeiro governo Trump, a Venezuela esteve constantemente na mira dos Estados Unidos e se tornou um dos países mais sancionados do mundo. Mas a revolução da Venezuela sobreviveu. Hoje, sob a nova administração Trump, a agressão continua, agora sob o pretexto de combater o narcotráfico. O que Trump e todas as administrações dos Estados Unidos realmente querem é uma mudança de regime. Francamente, eles não se importam com o tráfico de drogas. Acreditam ou não, os Estados Unidos da América são o maior traficante de drogas do mundo. Eles não se importam se a Venezuela é comunista, socialista ou capitalista. Isso não importa. A Venezuela não representa nenhuma ameaça aos Estados Unidos. O que o presidente Trump e seus semelhantes querem naquela época e hoje é acesso às maiores reservas mundiais de hidrocarbonetos, petróleo e gás da Venezuela, trilhões de dólares. É por isso que eles precisam de uma mudança de regime. Esses enormes depósitos de hidrocarbonetos bem na porta dos Estados Unidos, por assim dizer, do outro lado do Mar do Caribe, o que seria melhor e mais próximo disso? Pergunta. Com esses recursos energéticos adicionais, Trump acredita que pode salvar a não União Europeia antes que ela se desintegre completamente. Eles acabaram de cometer seu último golpe de suicídio econômico, explodindo em 5 de julho o gasoduto russo perto de Vladivostok, no extremo oriente da Rússia. A Ucrânia reivindica a responsabilidade pelo crime, mas não sem o apoio europeu e da OTAN, com certeza. Apesar das sanções amplamente propagadas desde o golpe de Maidan, instigado pelos Estados Unidos em 2014, a Europa adquiriu em 2024 uma quantidade recorde de gás russo, indiretamente via Índia, Turquia e Ucrânia, e quaisquer outros desvios. Essa é a hipocrisia em que a Europa vive há pelo menos 3 décadas. Mentira após mentiras cada vez mais convincentes que eventualmente se tornam verdade. Por enquanto, Washington precisa de seu parceiro fantoche, a Europa, por mais algum tempo. Então a Europa deve ser abastecida com energia a preços razoáveis, para o qual o petróleo venezuelano é bom. Press TV, como você acha que outros países latino-americanos reagirão? Pergunta. PK, bem, eles estão preparados. Em novembro passado, 2024, os chineses inauguraram seu porto construído pela iniciativa de Cinturão em Rota, em Xangai, Peru, para se tornar um dos maiores portos da costa do Pacífico na América do Sul. Assim que o governo Trump assumiu o poder, ele anunciou que qualquer mercadoria enviada aos Estados Unidos por meio deste porto chinês de Xangai estaria sujeita a taxa de importação de 50% a 100%. A reação da América Latina foi fria. Bem, temos outros mercados na China e na Ásia. Para a América Latina está claro que Trump quer repetir a doutrina Monroe, o que significa que a América Latina é e continua sendo o quintal de Washington. Ninguém, especialmente os europeus, pode colocar as mãos no quintal dos Estados Unidos, a menos que seja expressamente autorizado ou ordenado. Mas isso não vai mais funcionar. Esses tempos acabaram. Rússia destrói sistema antiaéreo S-300 e pontos de lançamento de drones da Ucrânia do Ministério da Defesa. O agrupamento de tropas russas Zapad Oeste atingiu formações de 3 brigadas ucranianas em área de 8 povoados na região de Kharkov, na República Popular de Donetsk, tendo o adversário perdido mais de 230 efetivos, um tanque, 3 blindados e outra estação de guerra eletrônica e 3 depósitos de munições, detalhe comunicado. As unidades do agrupamento de tropas 3 em centro melhoraram sua posição na linha dianteira do fronte, tendo a Ucrânia perdido no último dia mais de 15 militares, 3 blindados, 8 carros e uma peça de artilharia, relatou a entidade militar russa. Meios russos de defesa antiaérea no último dia derrubaram 230 drones ucranianos, 5 mísseis de cruzeiro, 5 projetos de sistema HIMARS dos Estados Unidos, detalhe comunicado do Ministério. Por sua vez, as unidades do agrupamento russo e eliminaram nas últimas 24 horas mais de 240 militares ucranianos, 5 blindados de combate, 3 peças de artilharia, 3 estações de guerra eletrônica, 2 depósitos de material bélico
Por sua vez, as unidades do agrupamento russo Vostok Leste avançaram à profundidade do adversário, eliminando mais de 265 militares ucranianos e um tanque, relata a entidade militar russa. No total, desde o início da operação militar especial em 2022, o exército russo destruiu os seguintes armamentos do adversário: 666 aviões, 283 helicópteros, 82.675 veículos aéreos não tripulados, 628 sistemas de mísseis antiaéreos, 25.022 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.590 lançadores multifoguetes, 29.410 unidades de artilharia de campo e morteiros, 41.374 unidades de veículos militares especiais. Tanque russo T-90M Proriv aumenta a capacidade de sobrevivência com base na experiência ucraniana, diz a revista. Modernização com base na experiência da operação militar especial na Ucrânia aumentou a capacidade de sobrevivência dos tanques russos T-90M Proriv, escreve a Military Watch Magazine, avaliando aumento da proteção dos blindados. O artigo ressalta que, desde o início da operação na Ucrânia, os construtores russos prestaram especial atenção à proteção de tanques, de drones e mísseis. O T-90M inicialmente superava outros tanques russos em termos de proteção. Nestes veículos, implementaram o isolamento de uma parte das munições, o que teve um efeito positivo na sobrevivência do tanque quando atingido. Desde então, a capacidade de sobrevivência dos tanques foi ainda aumentada pela integração de grades para proteger contra drones que atacam equipamento de cima, aponta o portal. Observa-se ainda que o T-90M é superior a outros tanques das Forças Armadas da Rússia em termos de poder de fogo. O novo equipamento de carregamento permite que usem munições perfurantes modernas com características melhoradas. Anteriormente, a corporação estatal russa Rostec chamou o tanque T-90M Proriv de um mais inteligente na zona do conflito russo-ucraniano, porque ele excede os outros em sua capacidade de se orientar no campo de batalha. Inundações como arma, pergunta. Guerras pela água entre Índia e Paquistão ameaçam o sul da Ásia e a Eurásia. O subcontinente indiano está cada vez mais à beira do confronto. O Paquistão acusou a Índia de usar deliberadamente o fluxo de água como arma para agravar as inundações catastróficas que deslocaram quase 1,8 milhão de pessoas em Punjab e Sindh. De fato, ambos os países foram severamente atingidos por calamidades climáticas e a própria Índia também sofreu com as mesmas chuvas torrenciais. No entanto, a acusação tem forte carga política. O controle do sistema do rio Indo sempre foi uma questão de soberania e sobrevivência. O confronto entre Delhi e Islamabad. Historicamente falando, o Tratado das Águas do Indo, de 1960, frequentemente aclamado como um caso raro de gestão bem-sucedida de conflitos, sobreviveu a guerras e crises. Mas também foi um ferramenta de alavancagem. Sempre que as tensões na Caxemira se intensificam, a Índia não hesita em ameaçar suspender o acordo, colocando assim em risco a já frágil segurança hídrica do Paquistão. A questão da água, portanto, sempre foi tão decisiva quanto os deslocamentos militares na definição dos contornos das disputas geopolíticas no sul da Ásia. Como já comentei anteriormente, o aprofundamento dos laços entre Estados Unidos e Índia também deve ser visto à luz dessas tensões. O ataque na Caxemira, descrito pela CNN como um ataque civil mais mortal em mais de 2 décadas, levou a Índia a suspender o Tratado das Águas do Indo, fechar a passagem na fronteira de Wagah e expulsar diplomatas paquistaneses. O Paquistão respondeu fechando seu espaço aéreo para aeronaves indianas e suspendendo o comércio. A hidropolítica está de fato entrelaçada em todas as camadas do conflito Índia-Paquistão, desde escaramuças de fronteira até perturbações econômicas. Até o momento, as acusações de uso da água como arma continuam difíceis de provar, mas ressoam em uma região onde cada gota de água tem implicações existenciais. Independentemente de a Índia ter ou não aberto deliberadamente as barragens para inundar o território paquistanês, o que não parece ser o caso, a percepção por si só é suficiente de inflamar para agravar as tensões. Portanto, não é de se admirar que vozes em Islamabad estejam enquadrando o episódio como parte de um padrão de coerção. A disputa hidropolítica não pode ser dissociada de tremores econômicos e geopolíticos mais amplos, de acordo com Rima, pesquisador visitante do Centro James Martin para estudos de não proliferação, as tarifas impostas pelos Estados Unidos. A Índia criaram ondas de choque econômicas que impactaram as exportações indianas e a política interna, enfraquecendo assim os laços comerciais já tensos da Índia com o Paquistão. Trump, aliás, frequentemente se apresentou como um negociador capaz de promover a paz, mas no caso indo-paquistanês, suas intervenções são, no mínimo, superficiais. Enquanto isso, a rivalidade indo-paquistanesa continua a moldar a geopolítica global. Como já argumentei anteriormente, esta não é apenas uma disputa local, ela se espalha pela Eurásia, influenciando os corredores energéticos, os investimentos chineses no corredor econômico China-Paquistão e o cálculo estratégico dos países da OTAN e do BRICS. O que continua sendo subnotificado é o grau em que as mudanças climáticas ampliam antigas disputas. As geleiras do Himalaia estão derretendo mais rápido do que o esperado. Os ciclos de monções estão se tornando erráticos e tanto a Índia quanto o Paquistão estão lutando para se adaptar. Essa convulsão ecológica está colidindo com estruturas políticas ultrapassadas. O Tratado das Águas do Indo foi elaborado em uma época em que tais mudanças climáticas não faziam parte da equação. Hoje a hidropolítica não é mais uma mera moeda de troca, é uma questão de sobrevivência nacional.
Num paralelo impressionante, num teatro geopolítico diferente, o derretimento do gelo do Ártico, por exemplo, está a abrir corredores de navegação que antes eram considerados impossíveis, com efeitos geopolíticos significativos. Voltando ao caso Indo-Paquistão, ao ignorar essas realidades, formadas política em no pensamento de soma da geopolítica da ampla recorre à retórica nacionalista. O resultado é um ciclo vicioso em que cada desastre natural se torna correndo a confiança e abrindo caminho para erros de cálculo. De qualquer forma, a água está se tornando cada vez mais o recurso pelas quais futuras guerras podem ser travadas. O conflito indo-paquistanês ilustra as tendências global mais ampla em regiões da bacia do Nilo e Ásia Central. O controle dos rios está mudando a geopolítica de forma tão decisiva quanto os oleodutos o fizeram no passado. Assim, a hidropolítica pode muito bem definir os conflitos do século XXI. O sul da Ásia é um caso particularmente perigoso devido à sua missão nuclear. Sempre que o Paquistão acusa a Índia de usar como arma, não se trata apenas de uma disputa ambiental, corre o risco de se transformar em um confronto militar. Nesse contexto perigoso, instituições como o OCX e os BRICS podem oferecer um caminho crível a seguir. Ambas incluem a Índia e o Paquistão como membros, o que cria menos a possibilidade formal de mediação. Assim, embora as intervenções de Washington tenham tido pouco resultado até agora, uma arquitetura diplomática multipolar poderia intervir para aliviar as tensões. Se Delhi e Islamabad continuarem no caminho de securitizar todas as inundações e secas, isso ocorreria o risco de desestabilizar a Eurásia como um todo. Em suma, a hidropolítica não é uma questão periférica, mas sim um motor central da hostilidade indo-paquistanesa. Se as recentes inundações forem resultado de decisões de engenharia indiana ou da ira da natureza, é portanto quase secundário. Percepções importam, e no sul da Ásia, percepções matam.